Heavy metal, literatura chinesa, japonesa e as maluquices de Sam Shepard no seu livro Aqui de Dentro. Essas foram as minhas leituras no mês de março. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E vamos lá, li algumas coisas boas no mês de março e quero dividir com você. A maioria dos livros que eu li já estão aqui no canal, então vou deixar os links para você acessar e conferir aí as resenhas completas. Bom, comecei o mês lendo uma biografia do Iron Maiden, banda que eu adoro, Where Eagles Dare. Essa biografia foi escrita pelo Martin Popoff, que já escreveu muita coisa sobre rock and roll, sobre heavy metal, inclusive segundo a editora, esse livro saiu pela editora Denfire, eles tinham me mandado um e-mail dizendo que o Popoff ia estar no Brasil em agosto para fazer algumas palestras, para lançar também um livro sobre o Merciful Fate. Não sei como que vai ficar essa história depois dessa pandemia toda, mas a gente torce aí para que tudo fique bem e que o Popoff esteja no Brasil então em agosto. Where the Eagles Dare, a história do Iron Maiden nos anos 80, que a gente vai acompanhar o começo do heavy metal, da New Wave of British Heavy Metal, né? Aquele metal inglês dos anos 80. A gente vai acompanhar aqui todas as formações do Iron Maiden e esse livro é muito legal porque o Popoff, além de colocar vários depoimentos, ele separa os capítulos por álbuns, então a gente acompanha ali a composição, a gravação de cada disco do Iron Maiden, discos antológicos. Então para você que gosta de música, para você que gosta de heavy metal, esse livrinho é sensacional. Aqui você vai dar um mergulho realmente na carreira do Iron Maiden nos anos 80. Eu adorei, passei aí os dias de leitura ouvindo muito Iron Maiden, colocando os discos para tocar, disco a disco. Daí você saca, né? Você fala, pô, então foi isso, é por isso que esse disco foi gravado dessa maneira, ou por isso que essa composição rolou desse jeito. Você vai entender o porquê da saída de cada membro do Iron Maiden, como que foi realmente ali a formação dessa banda, né? Como que o Steve Harris, que é conhecido ali como o dono do Iron Maiden, né? Mas como ele chegou a essa formação, a esse som, quais eram as influências. Muito, muito bom esse livrinho aqui do Popoff, vale a pena. Outro livro que eu li esse mês de março foi mais um do Haruki Murakami, O Assassinato do Comendador, volume 1. O volume 2 saiu agora em fevereiro aqui no Brasil. E aqui a gente vai acompanhar a história de um casal. Começa ali a história com um casal que acaba se separando. E daí o cara vai meio que pegar o carro ali, vai fazer umas viagens pelo Japão. E quando ele volta, vai ligar para um amigo, vai dizer o que aconteceu. E esse amigo vai falar para ele, pô, você não quer passar um tempo na casa que meu pai morava nas montanhas? E ele vai oferecer essa casa. O pai desse amigo, desse personagem, foi um pintor famoso no Japão, e ele vai oferecer essa casa para um amigo. Então ele vai para as montanhas, esse cara também é um pintor, ele pinta retratos, e ele decide que não quer mais pintar retratos, quer descansar por um tempo, então ele vai ficar aí nessa casa afastada nas montanhas. Mas ele vai receber uma proposta de um morador, de um vizinho ali, que quer que ele pinte um quadro dele também, e vai oferecer muito dinheiro. Então ele vai fazer esse quadro, vai se envolver com esse vizinho, é um cara muito estranho, e muitas coisas estranhas vão começar a acontecer na vida desse pintor de retratos, e o Murakami sabe como instigar a gente. Eu tô louco para ler aí o segundo volume do Assassinato do Comendador. Esse livro leva o nome de Assassinato do Comendador porque esse personagem, quando ele vai para essa casa, ele vai descobrir um quadro chamado Assassinato do Comendador. Então daí tem toda a história. O Murakami vai levando a gente por vários labirintos, aí é sensacional. Vale a pena, e vale a pena você ler os dois volumes, eu acho que na sequência ali. Eu li o primeiro volume, não tenho o segundo ainda, estou instigado para ler o segundo volume, mas eu acho que você lê ali numa tacada só
os 2 volumes, é uma leitura muito fácil aí. E esse eu acho que depois do 1Q84, né, que eram 3 volumes, esse é o livro mais longo do Murakami aí dos últimos tempos. Bom, depois eu li o Aqui de Dentro, né, do Sam Shepard, que é um livro muito bacana também, desse dramaturgo, ator, roteirista. O Sam Shepard infelizmente faleceu em 2017, estava com uma doença degenerativa. Esse livro tem o prefácio da Pat Smith, que foi namorada e também amiga do Sam Shepard, né? E eu disse, quando eu fiz a resenha desse livro, eu disse que a Pat Smith tinha ajudado o Sam Shepard a finalizar esse livro, mas não foi esse livro. Na verdade, o último livro lançado pelo Sam Shepard foi o Spy of the First Person, Espião na Primeira Pessoa. Esse livro acho que não saiu no Brasil, já foi publicado em Portugal. E esse sim foi o último livro do Sam Shepard. Ele já não conseguia mais escrever, então esse livro foi ditado para suas irmãs, e a Pat Smith também ajudou ele a finalizar o livro ali, fazendo revisões, editando esse último trabalho do Sam Shepard. Mas Aqui de Dentro é também um livro muito bacana dele, é um dos seus últimos trabalhos também. E aqui a gente tem várias histórias que são retalhadas ali. A gente vai acompanhar, a gente vai e volta em vários acontecimentos na vida desse personagem. A gente tem uma América aqui dos anos 40, a gente tem esse personagem em tempos atuais, a gente vai acompanhar a vida de um ator. A gente vai acompanhar a vida de um adolescente que se envolve com a namorada do pai. Essa namorada também era adolescente. A gente vai acompanhar um personagem que tem sonhos e delírios com o pai. Ele vê o pai como um homenzinho muito pequeno, já morto também. Então tem várias situações assim. Tem uma história muito engraçada, como eu já disse na resenha que eu fiz, da garota chantagem, que é uma namorada que liga pro cara e diz: olha, eu vou lançar um livro. Ele: pô, mas você nem é escritora. Não, mas eu vou lançar um livro com as nossas conversas, eu gravei todas as nossas conversas. E o cara fica maluco: você não pode fazer isso. Então tem várias histórias assim. O Sam Shepard tem um jeito muito dele de escrever, assim. Quando você começa a ler as coisas do Sam Shepard, você se habitua com essa maneira dele escrever, esses cortes, né, esses retalhos, e é uma coisa muito autobiográfica também, apesar de ser ficção. Eu acho que tem muito da vida do Sam Shepard nessas personagens. É um livro de muitas buscas, de rememorar muito as coisas do passado. É muito bacana também. Se você tiver a fim de saber um pouco mais sobre o livro, tá aí o link também para esse trabalho do Sam Shepard, Aqui de Dentro. E o outro livro que eu li também no mês de março e que eu achei maravilhoso, até queria fazer uma resenha desse livro, capaz de eu ainda fazer uma resenha. Eu já li uma resenha, na verdade, desse livro naquele canal Ler para Viver, que é um canal muito legal também sobre literatura, que é o Viver, do Yu Hua, um escritor chinês. E esse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de um jovem. Ele começa contando a história, ele viaja pelo interior da China, gravando canções populares, coletando histórias do povo e gravando canções. E é um cara que vive uma vida muito boa, né? Ele é até conhecido nos povoados, quando ele chega, como aquele cara que vive bocejando e está de volta. A criançada sempre grita quando ele está chegando no povoado, porque ele é um cara bem assim tranquilo. Então ele chega, conta histórias também para o povo, canta algumas canções, e histórias e canções que ele aprendeu com essas pessoas, né, com essas pessoas bem simples. E daí um belo dia ele está ali descansando na sombra de uma árvore, tirando um cochilo, e ele é despertado por um velho ralhando com um búfalo. Esse velho está arando a terra ali, e ele acorda com esse velho gritando ali com o seu animal, que é um animal já bem velho também. E de repente eles começam a conversar, e esse velho vai contar uma história para ele.
É quase uma parábola, isso é muito bonito, tem passagens assim, como diz aqui na capa, ó, nessa história de luta e sobrevivência, Yu-Ha cria imagens inesquecíveis. E é bem isso mesmo, a gente vai voltar para uma China dos anos 40, a gente vai ter aqui uma China ali, depois de ter sido invadida pelo Japão, na época ali da Segunda Guerra. Então a gente vai ter o povo meio sendo levado também por esses acontecimentos, por seus governantes. Então a gente acompanha a história aqui, esse velho vai começar a contar uma história de que ele era de uma família que tinha muita grana, assim, tinha muita terra, né, na década de 40, apesar do pai desse senhor também ter perdido algum dinheiro e um pouco da sua terra, esse senhor ele poderia ter tido uma vida muito boa, mas quando ele era jovem ele era um cara que adorava beber e adorava as mulheres, então ficava nos prostíbulos jogando a noite toda e acabou perdendo toda a sua fortuna. Então ele vai começar a contar essa história, né, de como ele perdeu todo o seu dinheiro, como ele foi levado por várias circunstâncias ali, por vários acontecimentos dessa China, que depois vem a se tornar comunista, a reforma agrária que teve ali na China. A gente vai ter aí a ascensão do Mao Tse Tung. Então, todo esse lado histórico, ele serve de pano de fundo aqui para essa história desse homem que acaba perdendo a sua fortuna, acaba fazendo uma família, indo para a guerra e vivendo várias situações muito difíceis. E ele conta isso de uma maneira muito bonita, assim, ele não tem arrependimentos e não conta isso de uma maneira pesada. Então, como eu disse, serve como uma parábola, você vai sendo levado por essas histórias e vai refletir muito, é muito, muito bonito mesmo. Esse livro ele merece uma resenha e vale a pena também ver a resenha lá no canal Ler para Viver, que foi de lá que eu peguei a dica e fui atrás desse livro, muito legal. O Yu-Ha, ele nasceu em 1960, é um escritor jovem ainda, e aqui no Brasil tem vários livros dele, eu estou curioso para ler outras coisas. Foi uma leitura muito bacana que eu fiz aí no mês de março. E é isso, espero que você esteja muito bem aí do outro lado, fique em casa, cuide da saúde, tomara que a gente passe por tudo isso muito rápido e espero você por aqui toda semana. Espero suas dicas, seus comentários aqui no canal. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e se puder também compartilhar nossos vídeos, fico grato, tá certo? A gente se fala aí semana que vem. Boa semana e se cuida, fique em casa.